Daniel José, deputado estadual por São Paulo, pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. Você trocou de partido na janela partidária, porque você era do Novo e foi para o Podemos. Como é que foi essa decisão, Daniel? Ela foi uma decisão bastante gradual, né? Durante as eleições de 2018, né, eu fui um dos maiores porta-vozes, né, do partido nas eleições, e tive algumas das votações, uma das votações mais expressivas do partido. E ao longo do tempo, eu acho que a gente vai entrando na política, vai aprendendo a lidar com as adversidades e tentando de alguma maneira imprimir a nossa agenda, tentando implementar projetos que a gente acredita, e a gente vai ao longo do tempo aprendendo e tentando fazer o nosso melhor. Acontece que eu acredito que o partido não acompanhou muito da evolução de muitos dos que estavam mais próximos ali do dia a dia da política. Justamente por ser um partido com pessoas de fora da política e que são voluntárias, eu acredito que de alguma maneira o partido não conseguiu acompanhar e surgiram diversas discussões e criaram-se vários grupos, né, alguns grupos dentro do partido, o que é natural em todo partido acontecer. Agora, o que é determinante para a sobrevivência desse partido é como que a liderança do partido reage diante de tudo isso. Se ela deixa as coisas acontecerem de uma forma solta, ou se ela vai buscando a unidade ao longo do tempo, né? E eu acredito que, infelizmente, o partido não caminhou para uma direção tão boa. Tem um grupo de mandatários mais próximo, né, de uma maneira não tão direta, mas bastante próxima do bolsonarismo, e outros não, que entendem uma perspectiva mais histórica o que o presidente Bolsonaro representa e, e o quão mal ele faz para o país. Então, nesse cenário todo, é, e com uma liderança partidária que não ia tomando decisões e deixando as coisas acontecerem, eu acredito que várias decisões ruins foram tomadas para o partido, né? Várias consequências ruins aconteceram para o partido. Eu acredito que hoje o Novo tem muita dificuldade de se viabilizar passando a cláusula de barreira, né? A gente tem no Brasil critérios de desempenho eleitoral para os partidos continuarem a funcionar como partidos de fato, sobretudo na atuação no Congresso Nacional, e algumas decisões muito racionais foram tomadas. Por exemplo, a tentativa de inviabilizar a campanha do então pré-candidato, já convidado pelo partido, João Amoedo, que na época, em junho do ano passado, tinha 5% de intenção de votos em diversas pesquisas e que era um nome bastante relevante ali no cenário de formulação da terceira via, né, de tentativa de construção da terceira via, e que por conta de interesses mais regionais, de é, pessoas ligadas ao partido que estão em estados e locais, né, ou que dependem de grupos que são mais próximos do bolsonarismo, né, para eles era uma ameaça muito grande ter uma campanha forte de alguém tão contra Bolsonaro. Então, no final de contas, o que acabou acontecendo foi que essas pessoas, esses diversos mandatários e dirigentes conseguiram, de alguma maneira, transformar a pré-campanha do João Amoedo em algo inviável, até chegar ao ponto que ele mesmo, que o próprio João Amoedo desistiu e, enfim, viu que já não valeria a pena porque a construção de uma candidatura que unisse o partido estava inviabilizada por conta até da movimentação, né, desses mandatários, junto com a ausência de liderança do partido. E hoje a Ô, gente tem um Daniel. cenário de terceira via no Brasil que, enfim, super carente de liderança e um candidato atual do partido que não pontua, né? Então, enfim, é uma situação muito triste pro Novo, né? Então, o que você está me dizendo assim, o Novo tem grupos diferentes lá dentro, tá um pouco desorganizado, então você resolveu ir para o Podemos, é isso? Não, acho que assim, todos os partidos têm grupos diferentes, né? E por isso é tão importante que as lideranças partidárias pensem no longo prazo do desenvolvimento dessas instituições. No Novo, a liderança não conseguiu fazer isso, e deixou cada um dos grupos atuarem de forma quase que meio que anárquica, sabe? Era uma situação bem ruim. E é uma pena, porque eu, ao longo desses últimos tempos, me dediquei muito pelo partido, assim, gastei tempo, dinheiro, energia, saúde, tudo assim para fazer com que o Novo tomasse decisões corretas e se encaminhasse na direção que deveria caminhar,
até porque o maior ativo do partido é a marca do partido, né? O Novo não é um Ô, partido que tem Daniel. puxador de votos, então, não sendo um partido que tem puxador de votos, manter a marca unificada do que o partido representa é fundamental, né? Ô, Daniel, sempre que eu ouço que alguém é do Novo, me vem à mente aquela dancinha que todo mundo fez lá de laranja em 2018. O que que você achava dessa tática de fazer a dança? Não, acho que aquela situação pontual, no final de contas, acho que não tem tanto impacto com relação ao cenário mais macro, né? Uhum. Foi a iniciativa de diversos filiados ali de fazer aquela dancinha que acabou viralizando e que, no final de contas, não é exclusividade do Novo. Vários outros partidos também têm a sua vídeo dancinha do Bolsonaro, dancinha do Lula, dancinha de um monte de coisa. No momento de... Hoje, isso até é muito mais comum, né? Que a gente está num mundo onde o TikTok tem um espaço enorme. Então, eu não acho que isso é um problema. Até, no final de contas, pelo contrário, assim, mostra que naquela época o partido tinha pessoas mega bem intencionadas e que não tinham um conhecimento tão profundo da realidade da política, né? Então mostra uma ingenuidade que eu vejo de forma positiva, né? Porque tem junto ali um idealismo, uma vontade de fazer a diferença. Isso, no final de contas, até acho que é algo que se mantém em muitas pessoas do partido. Eu acho que o Uhum. Novo ainda tem muitas pessoas boas e pessoas que de fato enxergam o partido como uma ferramenta para mudar positivamente a sociedade. O problema é que Tá. depois de todo esse período, eu acabei não conseguindo mais encontrar uma visão ali de longo prazo onde o Novo sobreviveria a esse cenário de cláusulas de barreira e que, no final de contas, se mantivesse fiéis aos seus valores e princípios, né? Tá certo. Agora, eu estava conversando com o teólogo, que entrou antes de você, sobre a oficialização da candidatura do presidente a participação da primeira-dama. E uma frase da Michele Bolsonaro que chamou a atenção foi ela dizer assim: essa nação é rica, é próspera, só foi mal administrada, fazendo referências às gestões anteriores do Sim, presidente Jair Bolsonaro, especialmente as gestões do PT. É, sim. não sei se ela estaria também se referindo a Collor, FHC e todos que passaram, né? Agora, Sim. você que está num partido que é da terceira via declaradamente, que não é nem Lula nem Bolsonaro, como é que você viu as declarações dessa convenção ontem? Eu acho que as declarações, tanto da convenção quanto qualquer declaração que é realizada por parte do presidente Bolsonaro nos últimos tempos, é, tem ali dentro, né, alguns elementos que eu acho que são muito importantes falar para ter uma compreensão de uma forma mais sistemática do momento que o Brasil e o mundo vive, né? Tem até um livro que eu acho que todo mundo deveria ler para entender a, toda a questão sobre essa conexão entre religião e política que acontece muito não só no Brasil, mas em diversos países do mundo. Esse livro chama A Mente Moralista. O autor, acho que é Jonathan Haidt. E é muito bacana porque ele mostra o quanto as pessoas preferem enxergar o mundo sobre lentes morais ao invés de racionais, né, lentes objetivas. Então, quando você mistura o debate político com valores morais, entre, por exemplo, liberdade e opressão, traição e lealdade, enfim, você começa a distorcer muito o debate público e fugir daquilo que deveria ser de fato debatido, que são políticas públicas que resolvem problemas para a população, né? Eu tento enxergar a política de uma forma muito objetiva e muito racional, né? De que a política é um meio que serve como uma grande ferramenta para a gente resolver os nossos problemas e eu acredito muito que políticas públicas deveriam ser implementadas com base em evidências. Dito isso, boa parte do debate público é muito mais realizado com uma perspectiva moral do que objetiva. Então essa mistura, né, de falar, poxa, se você está do nosso lado, você defende a liberdade. Se você está do lado deles, você defende a opressão. Se você está do nosso lado, você defende a caridade. E se você está do outro lado, você defende o egoísmo ou esse tipo de coisa. É, no final de contas, são todas maneiras ruins de enxergar
os problemas reais que a gente tem na sociedade. Então, todas as falas que buscam de alguma maneira misturar a religião à política ou valores morais à política fogem do debate maior, que é uma coisa muito simples e objetiva: como nós resolvemos nossos problemas. Se eu olho, por Uhum. exemplo, a educação, que é meu tema principal, eu vou tentar enxergar dentro da educação quais são as políticas públicas que mais dão resultados, não só no Brasil, mas em diversos outros países do mundo, e que a gente possa trazer de inspiração para que sejam implementados aqui para cumprir um objetivo muito simples: que os alunos Sim. aprendam mais português, matemática, abandonem menos a escola, sejam alfabetizados na idade correta, muito Peraí, mais já do já que nós uma vamos discussão falar. moral, né? Sim, Isso, muito claro. mais do que uma discussão moral, se tem uma influência de pensamentos progressistas ou não nas escolas, ou se, enfim, esse tipo de discussão que desvia do objetivo real, né, que a gente deveria ter. Verdade. Eu só queria terminar de falar do discurso do presidente ontem, depois eu quero falar sobre educação com você, sim. Porque o presidente ele estava Legal. prometendo assim ser pacífico, mas ele não se aguenta, né? Então ele acabou atacando Lula, o STF, convocou apoiadores para o 7 de setembro. E um dos, se não assim, a coisa que ele mais elogiou ali na fala dele talvez tenha sido o deputado Arthur Lira, que é presidente da Câmara. Entre os elogios, os que foram elogiados, estava assim, é amigo de longa data, né? Ele usou palavras para se referir a ele, ao grande aliado. Mas o Arthur Lira não foi recebido ali de forma muito calorosa. Você acha que o presidente pode ter exagerado ao inflamar demais o ego do Lira? O que, que ele pode estar tentando com todos esses elogios, deputado? Eu acredito que, assim, levando em consideração que o Arthur Lira é um deputado do Centrão e que o Centrão ele é pragmático, né? Então ele percebe viabilidade de poder e ele se adequa de acordo com o que está acontecendo. Possivelmente o que o presidente Bolsonaro viu naquela situação específica, talvez seja até uma insegurança da parte dele em perder ali um apoio do Arthur Lira. Se as pesquisas que estão, né, confirmando uma vantagem muito grande do ex-presidente Lula para voltar para o Planalto, né? Se confirmarem e se as coisas, se as pesquisas continuarem nessa direção, naturalmente o Centrão vai começar a se mover para um possível apoio, mesmo que indireto, enfim, ao ex-presidente Lula. Então, a gente tem hoje, talvez, ali do lado do Bolsonaro, uma insegurança enorme de, enfim, perder um apoio muito importante, porque se você parar para pensar, uma das funções mais básicas de um presidente da República, né, de governar o Brasil, no final de contas, é manter um relacionamento muito bem estruturado com o Congresso e também um relacionamento muito bem estruturado com o STF, para que até esses pesos e contramedidas entre os poderes possam funcionar de uma forma saudável. Né? E o Bolsonaro, enfim, ele não consegue fazer isso muito bem em nenhuma das partes. Né? Do lado do STF, ele ataca continuamente, ao invés de manter um diálogo republicano, e do lado do Congresso ele busca, né, através do Arthur Lira e, enfim, de uma forma mais simples e direta, manter um certo ali relacionamento e proximidade com o Congresso, que é um trabalho, inclusive, muito mal feito por parte do Bolsonaro. Uma vez que se ele fosse um bom presidente, ele já manteria esse relacionamento não só com o presidente da Câmara, mas com todos os líderes partidários, né, da Câmara dos Deputados, né, os líderes dos partidos, com todos os senadores, o que dá muito trabalho, é muito difícil, mas aparentemente o presidente Bolsonaro não tem tanta disposição para isso, né, para trabalhar nesse nível assim de comprometimento e dedicação. É. Ontem, na convenção que oficializou a campanha, ele não atacou as urnas, excepcionalmente, né? Mas voltou a atacar o STF, falou que os ministros do STF são cegos com a capa preta e tal. E só que uma coisa curiosa a gente observar é que do lado de fora do Maracanãzinho tinha um monte de camisetas em apoio ao voto impresso e auditável. Esse discurso de que as urnas não são confiáveis, né, que o nosso processo eleitoral é duvidoso, ele já está muito arraigado entre os seguidores do Bolsonaro. Eu tenho a impressão que se o presidente parar de falar disso,
essa pauta vai sobreviver, porque ele já jogou essa semente aí. O que que você acha, deputado? Acho que essa pauta já existia, inclusive, antes dele. É uma pauta já antiga e que já surtia debates assim antes da existência da figura do Bolsonaro de uma forma tão forte. É, o que eu, enfim, eu acredito é que no final de contas, se ele reforça isso, ele ataca de alguma maneira bem direta as nossas instituições democráticas e não só pelo tema em si, mas pelo timing, né, pelo momento que a gente vive, né, entrar nesse tema, nesse debate dessa forma, enfim, mostra uma vontade até de, enfim, de gerar descredibilidade com relação ao resultado das eleições e isso diminui a segurança institucional do Brasil, né? Então, é contribuição negativa para o país, né? É o que a gente tem que lidar quando a gente tem um presidente que, é, enfim, não trabalha de forma, enfim, minimamente razoável, né? Um presidente da República minimamente razoável nunca faria esse tipo de ataque nesse momento. Talvez geraria o debate, geraria grupos de estudos em outros momentos para que pudessem, enfim, se aprofundar e buscar formas de aprimorar o sistema de votação que nós temos no Brasil hoje. Então, na minha leitura, enfim, muitas dessas pautas que o presidente Bolsonaro, não só essa do voto impresso, mas várias outras, vão permanecer aí por um longo tempo sendo debatidas na sociedade, independentemente da existência dele. E isso é retrato, é consequência de uma posição tão importante para o país, né? O presidente da República ele tem, eu gosto de dizer sempre, impacto intergeracional. Decisões de um presidente podem se refletir ao longo não só de anos, mas de décadas. Né? Basta olhar para trás e olhar ali na década de 50, muito do desenvolvimento da indústria e da economia brasileira se deve por base de decisões que, na minha leitura, foram muito ruins do ex-presidente, ex-ditador Getúlio Vargas. Então, a gente tem hoje uma Petrobras que ainda é estatal por conta do Getúlio Vargas, sendo que na época o Congresso, na década de 50, o Congresso queria que fosse privatizado. Né? A gente tem diversas políticas de subsídios à indústria que nasceram de políticas de substituição de importações na década de 50 e que permanecem aqui até hoje. Então, não só em políticas públicas, mas inclusive em debates, narrativas, a influência de figuras políticas que chegam até a presidência é enorme no país. Então a gente vai ter que conviver com muitas das coisas. E pelo menos para mim, né, que sou um liberal, que defendo a abertura comercial, uma economia é, mais ágil, com menos barreiras assim para o empreendedor conseguir desenvolver os seus negócios, empregar mais pessoas e dessa forma desenvolver o país, eu vejo eu vejo a existência de alguém como o Bolsonaro defendendo algumas das ideias que eu gosto para a economia e que desenvolvem o país, enfim, de forma enfim, é notória, né? Como algo muito ruim, porque a gente tem um porta-voz que é terrível para ideias boas na economia. Então, para mim, assim, é um prejuízo enorme, não só para o país, mas como para maneira de difundir ideias técnicas e com evidências, né, que mostram que funcionam para o desenvolvimento da economia, né? Então, ter alguém como Agora, Bolsonaro representando essas ideias é desastroso, né? Agora, Daniel José, você é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. A sua área, você falou que tem várias propostas ligadas à educação, e eu queria tratar de uma específica, que é a Uhum. cobrança de mensalidade nas universidades públicas para alunos da classe média alta. Eu queria que você me explicasse melhor sobre essa proposta, porque eu só leio as entidades científicas e acadêmicas, gente séria, SBPC, Andifes, que é a Uhum. Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior e tal, falando que essa proposta não é legal, porque ela cria uma burocracia muito grande para identificar quem seriam os alunos que poderiam ou não pagar essa mensalidade, se não era melhor resolver isso no imposto. É uma operação muito complexa. Me explica melhor o que que é essa ideia de cobrança de mensalidade no ensino superior.
Eu vou dar um passo atrás para chegar sobre o tema da cobrança de mensalidade de universidades para alunos que têm condições de pagar, que vêm de contextos de famílias de alta renda, Uhum. dizendo que as universidades públicas no Brasil precisam muito de uma modernização urgente, né? Elas pararam no tempo, o mundo está mudando e o modelo de ensino superior muda com uma velocidade enorme e as universidades públicas no Brasil não conseguem acompanhar. Então, elas precisam de uma modernização urgente, que depende de vários fatores. O principal deles, no meu ponto de vista, é uma modernização da governança dessas universidades. Elas são extremamente burocráticas, os reitores são eleitos através de uma campanha política, praticamente. Os conselhos universitários não conseguem tomar decisões mais audaciosas e boas para o longo prazo, para o futuro das universidades, justamente porque são órgãos engessados e que têm muito ali dentro a defesa de grupos corporativistas que Mas representam então, setores peraí, específicos da deixa eu, universidade, por aí vai. eu só Então, quero assim, entender, esse é mas o primeiro ponto que eu acho que é importante. você propõe essa cobrança das mensalidades para resolver um problema de injustiça social ou para resolver um problema administrativo que você enxerga nas universidades públicas? São as duas coisas. As duas coisas não se separam, é impossível separar esses dois pontos. Porque eu mencionei um primeiro ponto sobre a melhoria da governança das universidades, um segundo ponto é a gestão fiscal responsável das universidades, que se desdobram em dois aspectos. O primeiro deles é diversificação das fontes de receita. Então, por exemplo, universidades como a USP hoje, 96% dos recursos da universidade vem do ICMS, que é um imposto que incide muito mais, de uma forma muito mais pesada sobre as famílias mais pobres, sobretudo para a base da pirâmide da sociedade, porque é um imposto que incide sobre o consumo, né? E quem consome como maior percentual da renda, né, são as famílias mais pobres que não conseguem economizar nada do que ganham no mês, né? Enquanto que as famílias mais ricas conseguem economizar e, por consequência, podem investir, podem fazer outros tipos de alocação de recursos. E também uma gestão fiscal responsável que cuide das despesas de forma eficiente, né? As universidades gastam mal o dinheiro, então elas dependem demais dos impostos e gastam mal o dinheiro. Eu defendo que elas diversifiquem as fontes de receita. Dentre as possíveis fontes de receita que elas podem ter, que não sejam somente o repasse de impostos, porque as melhores universidades do mundo, inclusive públicas, e de vários países do mundo, não dependem de uma forma tão pesada do repasse de impostos como as federais e as estaduais brasileiras dependem, né? Então, a melhor maneira de diversificar a fonte de receita que eu vejo hoje é a parceria das universidades com empresas para realização de pesquisas aplicadas. Dessa forma, as universidades conseguem levantar uma série de recursos e para que financiar e realizar pesquisas que são importantes para a sociedade. A Unicamp hoje, por Sim, exemplo, é uma das mais avançadas nisso. 30% das receitas da Unicamp não são ICMS, diferente da USP e de diversas outras universidades federais do Brasil. A Unicamp tem uma série de parcerias com empresas para realização de pesquisas. Uma segunda fonte é a cobrança de mensalidade nas universidades. Por quê? Ela pode viabilizar uma receita significativa para a universidade, que vai de 5 a 10% do total de receitas. Então, se a gente está falando da USP, que tem uma receita anual de 7 bilhões de reais, a gente está falando aí de algo que pode chegar em torno de 700 milhões de reais que podem ser levantados anualmente por mensalidades de alunos que podem pagar. E aí o modelo de precificação de cada curso dependeria de uma análise de mercado. O modelo de liberação de bolsas integrais ou parciais dependeria também de medidas mais específicas, mas que fosse socialmente justo e condizente com a realidade das famílias. O objetivo agora, final que a gente tem por trás é que ninguém seja impedido de estudar nas universidades por conta de questões financeiras. E por sim, último, só para terminar esse ponto, que eu acho importante, é que tem modelos que são muito interessantes ao redor do mundo que funcionam super bem. Por exemplo, o modelo da Inglaterra e da Austrália, que não cobra mensalidade durante a realização da faculdade, do curso, mas que cobram depois e de uma forma que fica de acordo com a renda que aquele aluno tem anual. Então, se ele estiver desempregado, ele não paga. Se ele estiver ganhando pouco porque faz um trabalho de maior impacto social, ao invés de ganhos financeiros, ele também não paga. E se ele tiver um ganho financeiro maior, ele paga ali um percentual da renda dele
para que outros alunos também possam estudar nas universidades públicas. Sim. Agora, deputado, eu acho importantíssimo esse debate, está acaloradíssimo aqui no chat. É um assunto que a gente tem que discutir. Porque, por exemplo, o Renato Sim, Giannini Ribeiro, que foi ministro da Educação, é presidente da SBPC, ele publicou um artigo no Jornal da Ciência mostrando que o perfil dos alunos mudou completamente depois da política de cotas. Então, tem vários fatores que precisam ser debatidos e analisados antes da gente sim, mexer numa instituição que até você com falou, certeza. as nossas universidades estão atrasadas e tal. Eu não tenho informações sobre as universidades dos outros estados, mas a USP e a Unicamp, que a gente acompanha muito de perto, porque são aqui do estado de São Paulo, elas estão sempre muito bem avaliadas dentro dos rankings internacionais. Agora, claro que essa Mais questão ou de menos, viu, Miriam? Eu tô no conselho parcerias. consultivo da USP. Eu tô no conselho Hum, consultivo da USP e eu acompanho bem de perto a realidade da USP e das universidades estaduais. Como deputado estadual, essa foi uma das minhas agendas e eu sempre mantive o relacionamento próximo com os reitores e com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Mas o ponto é que diante daquilo que existe, um grande engano é achar que está tudo bem e que não pode melhorar. não, não, não Então, é isso que eu estou as dizendo. universidades Sim. As universidades estaduais de São Paulo, em especial o caso específico da USP, ela não é tão bem posicionada de acordo com o que ela poderia ter. E quando você puxa aspectos ligados à pesquisa, que são importantes na pontuação dos rankings, você vê que tem um efeito muito interessante que a USP é uma das universidades que mais publicam pesquisas no mundo, está entre as 10 primeiras. Mas quando você avalia por qualidade de pesquisa, por quanto essas pesquisas impactam no desenvolvimento da ciência, no avanço da fronteira de conhecimento em diversas áreas, você vê que diversos departamentos ficam para trás e a USP cai lá para depois de 900 entre as 1.000 maiores universidades do mundo. Então, é muita pesquisa com pouca relevância e alguns departamentos, obviamente, se destacam e são muito bons. Por exemplo, a Exalc, odontologia, medicina, direito, a Poli, né, que é a escola de engenharia, são departamentos incríveis. Outros departamentos deixam muito a desejar e alocam muito mal os seus recursos. Né? Pois é, ó, o pessoal aqui no chat está questionando como é que seria esse imposto, como é que iriam aferir quem que pode e quem não pode pagar, que está na Constituição que a educação tem que ser pública para todos, que isso a gente pode elisar. Eu acho que tem muitos pontos a serem discutidos, mas fico Sim, até feliz de saber que você está discutindo com pessoas que são da área, porque o que me incomoda muito é sim, quando vem pessoas que não, sabe, não se ouve quem é da área. É importante a gente trazer quem está trabalhando com educação, quem já teve experiência, quem já teve dentro das universidades, né, até mesmo em cargos de gestão, para poder organizar melhor, porque me incomoda essa ideia de vamos acabar com tudo que tem aí, vamos começar tudo do zero. Alguma é, coisa a gente eu acho que construiu nesses toda anos todos, solução, né? não, sem dúvidas, toda solução simples para um problema complexo é também errada. Então, a gente precisa sempre avaliar de forma técnica e muitas vezes boas ideias mal implementadas trazem resultados negativos. Então, políticas públicas é uma das áreas mais sensíveis que a gente pode trabalhar e que a gente tem que ter um cuidado enorme com tudo aquilo que a gente faz, porque as consequências intencionais e não intencionais podem ser negativas. Então, assim, existem vários exemplos nessa linha. Por exemplo, o Pronatec já tem pesquisa do próprio Ministério da Economia, da época do governo Dilma, que mostrava que quem participava do programa tinha menos empregabilidade do que quem não participava. E era um gasto ali que o governo executava ali todos os anos para expandir o acesso ao ensino técnico para os jovens. Então, quando o projeto é mal feito, o resultado é negativo e o dinheiro público que é utilizado nesses projetos é desperdiçado. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com relação à melhoria, tanto fiscal quanto de produtividade, para que as universidades tenham resultados melhores. Né? Hoje as universidades ensinam menos pessoas do que deveriam, hoje as universidades fazem pesquisas menos relevantes do que poderiam fazer em relação a universidades que têm patamares semelhantes, não só da Europa, dos Estados Unidos, mas também olhando para a realidade da América do Sul e da América Latina. A gente está atrás de várias outras instituições que, dentro de condições até muito mais adversas que as nossas, conseguem resultados superiores e a gente tem que buscar melhorar.
Então, assim, eu acho que esse é um debate super importante. Sobre a questão constitucional, a Constituição não fala sobre a gratuidade e amplo acesso às universidades, ao ensino superior. Até porque na época da Constituição, a gente não tinha tido no Brasil nem sequer a universalização do ensino básico. Né? Naquela época, no começo da década de 90, por volta de 17% dos jovens tinham acesso ao ensino médio público, entendeu? Então, assim, a gente vivia numa outra realidade de Brasil. E hoje é irreal achar que 40 milhões, 45 milhões de alunos das redes públicas espalhados pelo Brasil na educação básica, todas elas vão ter acesso a uma universidade pública. Isso é real. E o vestibular que a gente tem hoje, no final de contas, ele avalia muito mais a qualidade da escola que o aluno E estuda do que, de fato, o seu Daniel, desempenho nacional. e onde que você estudou? Onde que você fez a faculdade? Então, eu estudei numa faculdade de economia, no INSPER, em São Paulo, que é uma faculdade privada de ponta na área de economia, administração, engenharia e direito, e que hoje, inclusive, alcançou um resultado muito interessante, que é o seguinte: além de oferecer alguns dos melhores cursos do Brasil, né, de todos esses cursos, o INSPER já está entre as melhores do Brasil, e algumas delas já é a melhor do Brasil, e tem um negócio muito interessante que é: quem passa no vestibular, independentemente da renda, consegue estudar lá, porque é uma universidade privada, é bastante cara, mas que leva em consideração a renda familiar e consegue distribuir uma série de bolsas, não só parciais, mas também integrais para alunos do Brasil todo. Então, no final de contas, acaba cumprindo o objetivo de uma forma melhor do que as universidades públicas. Eu vi um estudo de alguns anos atrás que comparava a Universidade de São Paulo no curso de Direito com a GV São Paulo no curso de Direito. E o perfil socioeconômico dos alunos da FGV de Direito em São Paulo era mais pobre do que os dos alunos da USP. Então, isso Olha, mostra muito agora. sobre a realidade das Não, instituições mas isso superiores é brasileiras. antigo. Isso é antes Então, da política de cotas, né, Daniel? Mas agora você exatamente, colocou uma as ideia políticas de muito cotas no boa. Brasil, Hum. as Mudaram, políticas de porque agora cotas tem no muito Brasil mais alunos de cotas mudaram dentro da e tem um USP. efeito positivo sobre os Sim. públicos que frequentam as universidades públicas. Então, isso é muito importante. Agora, também é um outro aspecto: como é que a gente pode aprimorar para fazer com que a gente consiga capturar melhor aqueles alunos que não tiveram oportunidades e que têm condições de cursar uma universidade pública como a USP? Será que a gente pegar esses aspectos, enfim, de raça, são aspectos que vão capturar melhor as desigualdades de oportunidades? Ou será que se a gente fizer testes para fazer cotas sobre renda, a gente vai conseguir captar tanto a maioria desse grupo, né, de negros, pardos, como também capturando muito melhor por renda, né? Então, no final de Agora você contas, me deu uma eu ideia acredito boa, muito em Daniel. testes diferentes para que as cotas sejam aprimoradas. Essa ideia do INSPER que você falou, né, das universidades privadas concederem bolsas para as universidades públicas, me parece muito para os alunos que não têm condição de pagar, me parece que faz uma justiça social por um caminho muito mais simples, né? Porque você não precisa ficar peneirando os alunos no vestibular, que seria uma baita confusão, né? Quem que é a família que pode pagar? É uma coisa burocrática que só vai aumentar a dificuldade, assim. Eu acho essa ideia que você falou do INSPER muito melhor. Podia ter uma legislação que fizesse com que um percentual das universidades privadas fosse dedicado a bolsas de estudo, e essas bolsas poderiam ser bancadas pelos alunos que, uma vez que estão ali, podem pagar. Sei lá, estou colocando uma ideia aqui, Então, deputado, eu mas acho olha. que, assim, hum, a implementação, um parênteses que eu acho que é importante, a implementação de enfim, hum. mensalidade para alunos que podem pagar, levando em consideração a renda, não é um processo burocrático. Tem documentações padrão que a gente, enfim, já existe na sociedade, que podem classificar as pessoas por renda. Isso não é nenhum problema. E eu também não acredito tanto numa intervenção estatal em cima do ensino superior privado. Eu acho que existem vários institutos e faculdades que fazem um trabalho com impacto social enorme e que não tem fins lucrativos. Inclusive, eu acredito que o ensino superior privado no Brasil precisa de um cuidado, uma atenção muito maior, até uma regulação maior, porque, por exemplo, a desprofissionalização de diversos cursos, como, por exemplo, de pedagogia, é algo muito danoso para o ensino básico no Brasil. Tem professores, né, que se formam para dar aula nas escolas públicas
que nunca assim fizeram curso presencial, que fizeram curso 100% online, R$ 59,90 por mês. Então, assim, isso é muito prejudicial para a qualidade do ensino público no Brasil e não só esse curso, como vários outros, precisam de um acompanhamento maior de agências regulatórias para que, enfim, o incentivo financeiro para a geração de vagas e de receita não sobreponha, né, o impacto que esses cursos podem ter para a sociedade. Enfim, então, de fato, um ponto de atenção aí com relação às universidades privadas também. Tá certo. Deputado Daniel José, muito obrigada pela participação aqui no Almoço do My News hoje. E nós vamos voltar a esse assunto porque rende muita conversa, né, Daniel? Muito obrigada.